Bora, estamos de volta. Vou corrigir agora a questão número 2 do capítulo. Né? Questão número 2 do capítulo 2, está aqui, para você não se perder. Vamos lá, fazer leitura do texto que antecede ao comando da questão. O advento de chefes de Estado, empresas, isso aqui é muito legal, marca uma transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado Nacional e o fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnico, econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado, reduzindo a administração e a gestão, e de outro, a politização da empresa, que expande a sua esfera de poder, muito além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político cultural. Galera, tá falando justamente sobre o avanço neoliberal, onde você tem a lógica do Estado mínimo, o processo de enfraquecimento do Estado, o processo de fortalecimento, né, do mercado, das empresas. A gente pode perceber que o Estado diminui através, né, da venda de empresas, do processo de privatização, ele diminui, né, a sua participação na esfera econômica, abrindo a economia, desregulamentando, favorecendo o capital financeiro, favorecendo a circulação de mercadorias. Você tem diminuição dos investimentos públicos na esfera social, uma forma de enxugar esse Estado, e quem paga a conta é o trabalhador. Né? Para isso você precisa combater os movimentos sindicais, combater os movimentos trabalhistas, criminalizá-los, né? Dessa forma. Então é um Estado que diminui sua capacidade de atuação na economia, mas aumenta, né, a sua esfera policial, a sua esfera jurídica, né, o seu processo punitivo, essas instâncias, né, de cerceamento, de controle, né, do Estado. Bacana, então aqui está falando sobre o processo de avanço neoliberal, diminuição da participação econômica do Estado, aumento da liberdade do mercado, tá bom? Fora isso, nós temos uma grande crítica, né? As empresas autogerindo os Estados. A gente pode analisar de vários aspectos. Então a gente pode perceber que aquela defesa, né, que os bons administradores é justamente o capital privado, né, os grandes empresários, o Estado é mau gestor, e ao mesmo tempo aumenta a influência de grandes corporações, de grandes acionistas, de grandes corporações no cenário político. A gente pode perceber isso claramente no Brasil. O lobby que acontece, a bancada ruralista, por exemplo, os grandes empresários, né, com uma forte influência. Então, por exemplo, nesse cenário de coronavírus, você tem, né, a sociedade pedindo que o Estado mantenha as orientações da OMS, entre elas o isolamento social, e por outro lado você tem um pequeno número de empresas, mas de grande porte, com grande influência, né, sobre o legislativo, executivo, judiciário, exigindo, né, o grande lobby aí exigindo, né, a retomada das atividades, a retomada. E a grande bandeira, a grande justificativa falaciosa aí é a retomada dos empregos. Gente, o desemprego estava elevadíssimo antes da pandemia. Tá? Então não foi a pandemia que criou a crise, não foi a pandemia que gerou desemprego estrutural, né, desemprego conjuntural, não foi isso. Tá legal? Então a pandemia pode aprofundar? Sim. Tá legal? Mas isso é através da própria lógica, das próprias contradições do sistema capitalista. Tá bom? Então vamos lá. Coerentes com o neoliberalismo, então a gente está falando da política neoliberal, que a gente revisou agora as características principais, as propostas do Estado empresa, ou seja, desse Estado mínimo, né, convergem para, vamos lá, vamos analisar, a apropriação das forças produtivas pelo Estado? Não. Nós temos um processo de privatização, a entrega do patrimônio público à iniciativa privada, obviamente aquela parte que dá lucro, ou seja, os setores estratégicos da economia, como energia, transporte, né? Um processo de privatização dos bancos, das universidades, né? Dos hospitais, e a defesa da igualdade social, pelo contrário, da livre concorrência, né? Então um dos reflexos, uma das consequências mais nefastas da política neoliberal apresentados no mundo inteiro é justamente o quê? O desemprego, a miséria, a pobreza, as contradições, tá? E os conflitos, né, sociais. O pluralismo democrático é a redistribuição da renda por programa de assistência social? Não. Você tem o quê? A diminuição, né? A diminuição
dos investimentos públicos na esfera social, na seguridade, na previdência, na saúde e educação, e não tem nada de pluralismo democrático, é imposição do ideário neoliberal. Então a gente pode perceber que o tempo todo as pessoas que são contra, né, a essa lógica, né, de favorecimento de um pequeno número de empresas, de um pequeno número de indivíduos, aqui no Brasil, por exemplo, 6 indivíduos, né, equivale à renda de 50% da população, é algo assim assustador a concentração de renda no Brasil. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, certo? Tudo que vai de contra isso é taxado como comunista, socialista e para aí, né? Aquela coisa toda. Então, se você for contra isso, você é extremamente criticado, tá? Se você for contra esse modelo, você é taxado de vários nomes através de uma publicidade, né? De uma arma estratégica aí, e contando atualmente com, né, alta tecnologia informacional, com robôs, fake news e por aí vai, para manter, né, a opinião pública. Então você pode ver, muitas pessoas defendem, né, a volta das atividades justamente porque ela vai justificar o seguinte: cara, eu vou perder o emprego, né, o medo, o receio, né, vamos lá. A regulamentação da força de trabalho, pelo contrário, a flexibilização, né, trabalhista, você mantém a legislação trabalhista, mas com flexibilização. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a partir da reforma trabalhista do governo Temer, o acordado entre patrão e empregado vale mais que o legislado. Olha só que loucura. Então você tem a lei, mas a lei não precisa ser cumprida de certa forma, né? Dentro desse entendimento. Durante o cenário de crise, várias medidas provisórias flexibilizaram e precarizaram ainda mais as relações de trabalho, né? E a defesa da produção flexível, aí no caso aqui está falando sobre o modelo toyotista, né? A gente vai entrar com detalhes, né, no capítulo de industrialização geral. O protecionismo econômico, pelo contrário, é abertura econômica, desburocratização econômica, né, redução de barreiras tributárias, é para facilitar a circulação de capitais, de mercadorias, e implementação de políticas fiscais contra a inflação. A gente pode perceber que um dos reflexos dessas políticas é o descontrole inflacionário, porque você dá muita liberdade para o mercado. Reparem, por exemplo, no desequilíbrio monetário que o real, né, está passando em relação ao dólar. O dólar muito caro, então o real compra pouco. Se o real comprando pouco, você tem pouca concorrência, né, de produtos de fora. Se você tem pouca concorrência de produtos de fora, o que acontece com os preços dos produtos nacionais? Muito caros, né, e com isso a inflação vai lá em cima. Você consegue perceber isso toda vez que você vai ao mercado. Vai comprar alguma coisa, cada vez mais o seu salário compra menos, né? A adoção de privatizações, sobretudo dos setores estratégicos da economia, e a mínima intervenção do Estado na economia, né, o famoso Estado mínimo. Então nós temos aqui o gabarito da questão da Unesp, né, um dos vestibulares mais tradicionais do Brasil, mais concorridos do Brasil, certo? Espero que você tenha entendido, tenha ajudado você. Qualquer dúvida a gente pode dar prosseguimento, aprofundamento, para matar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então aqui, até daqui a pouco.